Bom, agora nós vamos falar sobre o revestimento dos comprimidos. Vocês já tomaram Neosaldina, certo? Vocês verem que quando vocês pegam a Neosaldina, ela tem um envoltório meio escuro nela. Aquele parte escura é o revestimento da Neosaldina. Para que serve aquele revestimento? Ele serve para proteger o fármaco de possíveis danos, coisas que possam estragar o fármaco, que possam inativar o fármaco, ou, por exemplo, que pode acabar estragando o fármaco e ele não tendo ação. Um desses exemplos é a umidade, a luz, o oxigênio. Ele pode entrar no fármaco estragando a sua atividade. Então, o que é feito? É feito um revestimento no comprimido, protegendo aquele fármaco. Então, o revestimento, ele nada mais é que uma operação realizada no comprimido, através de você recobrir aquele comprimido, protegendo ele. Algum desses revestimentos ele pode ser feito a partir da utilização de açúcar nas dragens. Então, também, você utilizando esse revestimento de açúcar, o que você vai fazer? Não só o de açúcar, mas o revestimento ele também vai inibir odores ruins daquele fármaco. Às vezes tem fármacos que têm um odor horrível e você consegue mascarar um pouco, recobrindo, fazendo o revestimento. E você também consegue, através do revestimento, você consegue mascarar o sabor amargo, o sabor horrível que determinado fármaco possa ter. Então, o revestimento ele também tem essa especificidade, tá? Quais são os tipos de revestimento que a gente tem? Como eu falei no caso da Neosaldina, a gente tem o revestimento com açúcar, que é o dragem. Ele baseia-se na aplicação de sucessivas camadas de açúcar. Então, você vai revestindo aquele comprimido várias vezes com camadas de açúcar, tá? Essa camada de açúcar que você vai revestindo, ele é um formato de um xarope. Você vai revestindo aquela cápsula, ela vai secando e você vai revestindo aquele comprimido. Tá? Mas esse é um processo considerado muito ultrapassado, mas tem muita gente que ainda utiliza ele. Temos o revestimento com polímeros. O que esse polímero faz? Ele vai criar uma película em cima daquele comprimido, revestindo ele, protegendo, tá? Que mais? Este processo é automatizado, tá? Quais que são as vantagens do revestimento de polímero? As vantagens da sua utilização é a rapidez do processo, onde possibilita a validação, não produz grande alteração da superfície do comprimido e o peso e o tamanho dos comprimidos no final do processo não muda muito. Por quê? O que acontece? Diferente do revestimento de açúcar, que você vai fazendo camadas para revestir, o revestimento de açúcar ele vai aumentando o tamanho do comprimido, porque você tem que fazer camadas. Já o revestimento com polímero, você não precisa fazer essas camadas. Então, você não altera assim o tamanho da cápsula. Ou, desculpa, o tamanho do comprimido. Bom, quais são as formas de obtenção dos comprimidos? A gente já viu os tipos de granulação. Então, a forma de obtenção dos comprimidos, ele pode ser por granulação úmida, que baseia-se na obtenção de grânulos. Lembra, você vai fazer grânulos a partir de adição de um agente aglutinante. Então, o que acontece? Você vai pegar o fármaco, vai fazer a tamização, que é fazer as partículas ficarem em tamanhos iguais. Você vai colocar no misturador. Neste misturador, você vai colocar os diluentes e os desintegrantes para misturar. Então, esse misturador vai misturando o fármaco, o diluente e o desintegrante. Tá? Depois, vai formar uma massa úmida.
você vai colocar um aglutinante, tá vendo? Você colocar um aglutinante líquido naquela mistura de pós que estava com diluente, desintegrante e o fármaco que saiu do seu misturador, conforme você coloca o aglutinante líquido, vai formar uma massa úmida. Essa massa úmida você vai levar para a granulação, de novo, por tamização. Aí vai formar pequenos grânulos, onde esses grânulos úmidos você vai levar para uma estufa para fazer a secagem. Depois que esses grânulos for seco, você vai de novo passar num tamis para calibrar o tamanho dos grânulos, para que eles tenham o mesmo tamanho. Você vai colocar no misturador novamente. Nesse misturador, ó, você vai colocar o deslizante. Tá vendo? Lembra dos deslizantes? Vai colocar o lubrificante e vai colocar um desintegrante extragranular para poder desintegrar melhor ainda seu comprimido. Você vai levar essa massa para uma máquina de compressão, onde aquele grânulo pó que já estava seco, ele vai se transformar em comprimidos. Então, essa é o tipo de granulação por via úmida. É a forma que você tem de obter comprimidos. Lembrando que a granulação de via úmida ela vai ser utilizada em fármacos que podem ter adição de líquido. Tá? Se você tem um fármaco que ele não pode ser adicionado líquido, no caso um fármaco higroscópico, você não conseguiria fazer por essa via. Tá? Aí aqui do lado eu deixei uma coisa falando sobre granulação. Então, ó, granulação úmida baseia-se na obtenção de grânulos a partir da adição de um agente aglutinante. Este processo permite a produção de comprimido com dureza e friabilidade, em geral mais adequado, e permite ainda a compressão de fármaco com elevada concentração na formulação, sendo essa sua principal vantagem. Por outro lado, sua principal limitação estão relacionada com fármacos hidrolisáveis, termosláveis e o tempo requerido pelo processo, que é um pouco maior. A gente tem a obtenção de comprimido por via seca, que é aqueles fármacos que eles não podem ser feitos em líquidos, com aglutinante líquidos, que foi o que a gente viu. Então, o que acontece na via seca? Você pega o fármaco, faz a moagem, no caso por tamização, que vai diminuir os tamanhos das partículas para partículas do mesmo tamanho. Você coloca num misturador, que ele vai fazer a mistura. Tá vendo que na via seca você não tem um aglutinante líquido? Você vai fazer apenas o aglomerado. Tá? Depois vai fazer a moagem, vai por tamização. Depois você coloca no misturador novamente, acrescenta o lubrificante. Depois de acrescentar o lubrificante e fazer a mistura, você vai levar aquele pó para compressão, obtendo assim o seu comprimido. Tá vendo? O por via seca ele é mais rápido porque ele não tem o processo de aglutinação por meio líquido. Então você já faz o aglomerado, já manda para a moagem, você não precisa colocar ele em estufa para secar, diferente do por via úmida. Tá? Então por isso que o processo é mais rápido. E temos também o processo de comprimido, o processo de compressão direta, que você pula bastante etapa e ele é muito mais rápido. Você pega o fármaco, faz a moagem, que é a tamização. Esse fármaco vai ficar com o tamanho de pó iguais. Você vai colocar no misturador, vai acrescentar o recipiente e vai colocar no maquinário para compressão. Qual que é a grande, assim, por mais que ele seja uma via rápida,
você às vezes pode criar um comprimido com durabilidade menor. É aqueles comprimidos que quando você pega às vezes na mão, ele acaba se quebrando. Mas não quer dizer que todos os comprimidos vão estar se quebrando, tá? Então aqui a gente colocou uma pequena introduçãozinha, ó. É o processo de obtenção mais moderno em relação aos outros, onde é produzido utilizando adjuvantes que permite uma compressão direta de uma simples mistura de pós, eliminando as etapas de granulação. Assim, sua vantagem são a eliminação do aglutinante, fármacos hidrolisáveis, eliminação de etapa de secagem, o menor número de etapas no processo, menor tempo de processo e obtenção de comprimidos, com bom aspecto, bons resultados de dissolução do fármaco, além de não requerer equipamento específico. Então, é um processo, se você colocar o por via seca ou por via úmida e o direto ele é mais rápido. Por quê? Porque ele não precisa da etapa de granulação, aqui ele também não precisa da etapa de secagem. Ele já vai direto para a compressão depois do misturador. Tá ok?